Olá, estamos aqui no UPix 2011 e nós vamos falar com o Júlio Boaro. O Júlio, ele é pesquisador da Escola do Futuro e ele trabalha especialmente na área de análise e visualização de dados. E ele vai contar aqui um pouquinho pra gente como que foi estar aqui no UPix para falar de responsabilidade social na web. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma conversa com o pessoal e trazer esse outro lado, né? Era até uma provocação. A gente colocou a internet para além das web celebridades, né? Mas justamente trazendo esse lado social, um uso da internet, um uso qualificado, uma apropriação para projetos que fazem transformação social. O Acessa São Paulo, que é nosso parceiro, tem uma série de projetos nesse sentido. Dá todo o suporte para que os cidadãos paulistas possam fazer projeto usando os telecentros do Acessa São Paulo. Como que a escola, os educadores estão se posicionando frente a essa nova cultura digital, uma vez que a gente sabe que tem esse lado aí do humor, mas também pode ter esse lado da responsabilidade social e a gente pode usar, inclusive, dentro da educação. Como é que você vê dentro das suas análises de dados? Existe uma resistência, né, por parte do setor da educação a essas novas tecnologias. Existe uma resistência, sem dúvida, né? Porque coloca em xeque a educação, coloca em xeque a autoridade do professor. O professor se vê diante de jovens que sabem muito mais que ele nessas novas tecnologias. Como que poderia, assim, a gente vendo que a web pode ter uma responsabilidade social melhor, não só essa questão do humor escrachado, mas a gente pode utilizar, por exemplo, para o lado da educação mesmo, ajudando. Como é que vê essa relação professor, escola, aluno, cultura digital? Isso é possível? Sem dúvida, a educação está colocada em xeque, né? Pelas novas tecnologias que chegaram de um jeito que pegou todo mundo de surpresa. Só os jovens mesmo que já nasceram com essas novas tecnologias, então eles sabem mais do que os professores. Isso coloca uma relação de poder ali, né? De ter conhecimento que os professores têm menos, né? Uma vez que eles estavam acostumados, eles seriam os detentores do conhecimento, por exemplo. Tem uma frase do ex-presidente Lula que falou que a única coisa que o neto sabe mais que o avô é internet e computador, né? Qualquer neto sabe mais que o avô nisso daí, é a única coisa. A única e tudo. É a única e hoje em dia cada vez mais, né? Mais importante. Olha, eu acho que os professores deviam buscar uma parceria, porque os estudantes estão nas redes. As redes, elas têm um potencial de comunicação muito grande, só que o conteúdo que circula pela internet, em sua maioria, sim, é superficial, sim, é cultura, muitas vezes muito fútil, mas eu acho que os professores poderiam agregar conteúdo às redes, só que eles estão de fora, na medida em que eles negam essas tecnologias. Então eu acho que o desafio é os professores saírem da zona de conforto, deixarem de negar as tecnologias, aceitarem a tecnologia web e o computador como o lápis é uma tecnologia, como o caderno é uma tecnologia, como a lousa é uma tecnologia. O professor, entendendo dessas tecnologias, ele vai poder direcionar um uso interessante. Na verdade, então, ele que vai fazer a grande diferença, né, no uso dessa tecnologia. Ou seja, o professor, na verdade, é mais do que necessário dentro dessa cultura digital, então. O professor ele é convidado, né? Eu acho que assim, a questão está posta. Os jovens estão nas redes sociais. Orkut, tem uma migração para o Facebook, muita gente está no Twitter, YouTube, o professor está de fora. Ele precisa tomar parte do jogo. O jogo está sendo jogado, o professor ele está sendo convidado a entrar, mas ele vai ter que se mexer. Só que todo mundo está despreparado, os governos estão despreparados. Não vem uma deliberação de cima para baixo dizendo como o professor deve se portar. Eu acho que o professor está convidado para jogar o jogo, fazer a diferença, agregar conteúdo às redes. Se ele se ausentar, ele vai ficar assistindo o jogo ser jogado, sem ele. E ele que tem o conteúdo, os jovens não têm o conteúdo, os jovens têm o domínio dessas novas tecnologias. E o professor tem o conteúdo que precisava circular lá dentro também, com atividades seduzindo esses jovens lá dentro das redes. Então é isso, gente. Fica a dica do Júlio, que é uma ótima dica. Sigam no Twitter, vai estar aí o endereço dele e tudo mais. Valeu, hein, Júlio? Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau.